Ok. É, para quem vocês começaram agora, já chegaram todos aqui, já chegaram a dar uma olhada nos editais anteriores da PRF ou só estão baseados no último edital de 2021? Chegaram a ver? Não? Importante, gente. Prova para concurso. Primeira coisa que a gente vê, o último todo o curso, independente da disciplina, quem vier aqui, ela vai estar em cima do último edital. Por que física na PRF? Né? Eu discordo um pouquinho do motivo da disciplina que o policial tenha uma noção, por exemplo. Uma das maiores ocorrências para o policial rodoviário federal são acidentes de trânsito, né? Olha, tá mais voltado para uma questão de vestibular. Não vou falar uma questão no modelo Enem, não, mas uma questão mais voltada. Não, nível bem mais baixo. O objetivo, assim, primeiro que ele te cobra noções, né? Uma prova de IMITA, ele já vai aprofundar muito mais. Então, ele está querendo noções de física. Eu sei que física acaba sendo um problema para alguns, que, sei lá, tem alguma restrição ali com matemática, acaba tendo um bloqueio com física. Mas eu acho que até a proposta de como está no edital, eu acho que a gente pode tentar fazer com que essa disciplina flua um pouco melhor, assim, sem me alongar muito. É você ter uma noção. Só cai agora a parte de mecânica. Eu não sei qual é. Quem, isso, só mecânica. Vai das bases lá da cinemática até colisões. Seria até algo que eu acho que seria o tópico mais interessante aí para uma colisão, amortecer. Só mecânica, só movimento. A parte de cinemática e a parte da dinâmica que vai até colisões. E, há muito tempo atrás, em 2013, cobrava também ótica e um pouco de efeito Doppler, mas isso não cai mais. Então, foco para a gente, mecânica, para o último edital, e as provas de 2021, provas de 2019, foi de cinemática, colisões e 9 tópicos. Esses 9 tópicos, se vocês vale a pena baixar esse edital, que é assim, está dividido, tópico 1, cinemática, escalar e cinemática vetorial, a parte de vetores. O tópico 2, a parte de movimento circular, saindo de uma trajetória retilínea para uma trajetória curva. Ah? Sim, sim. Eu já vou, daqui a pouco eu também vou falar sobre o número de questões que normalmente caem nessa prova e quais foram as questões. Então, em alguns momentos aqui, eu vou trazer as questões das últimas provas para a gente poder dar uma olhada. A gente vai ter que ver o todo. Por exemplo, torcendo por uma questão mais teórica, por uma questão mais simples, né? Olá, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem? Eu mandei uma segunda lista, têm ela aí também? Não essa primeira não, uma que começa com MRU, MRV. Se não tiver, não tá em pré, tá aí também. Ok, ok, tá ótimo. Então, rapidinho. Então, a gente tem 9 tópicos dentro da mecânica para poder estudar para física, né? Pô, Leandro, mas vale a pena eu gastar uma energia para isso? Eu acho que uma prova, com a relação candidato-vaga que tem, olhando para o último concurso, eu acho que cada questão é muito valiosa. E não descartem a física, porque, caraca, é muito complicado. Essa prova não espera que você tenha doutorado na NASA para conseguir acertar essas 4 questões. Tem questões muito simples, muito diretas. Eu acho que aqui o nosso foco não é se aprofundar muito na mecânica, é a gente entender como é que essas questões estão caindo e a gente aprender a fazer essas questões. O nosso objetivo é conseguir fazer as questões, ok? Então, eu separei para essa primeira aula, a gente vê a parte de cinemática, escalar, até queda livre. A próxima aula, eu estava perguntando do Data Show, porque é uma aula com muito desenho, muita figura, que é movimento circular. Para a gente ganhar tempo, eu vou tentar a próxima aula, só a segunda aula, projetar ela aqui e a gente aproveitar o máximo de tempo para poder fazer questões. Esse é o meu objetivo, conseguir equilibrar aí esse conteúdo mais sucinto, a gente entender como é que essas questões estão caindo e aproveitar aí esse tempo aqui dessas 5 aulas que a gente vai ter, esses 5 dias, e praticar o máximo possível, ok? A segunda aula seria movimento circular, a terceira, lei de Newton, a sexta aula, parte de energia, perdão, a quarta aula, energia, e a quinta aula, a parte de quantidade de movimentos e colisões.
É um assunto que nas duas últimas provas caíram questões, então eu quero focar bastante nele, focar em cima dessas últimas duas provas. Quem não abriu ainda, vale a pena dar uma olhada no último edital, baixa a última prova, conheça a prova que vocês estão fazendo, beleza? Então vamos começar. Se por acaso tiver rápido demais, alguma passagem ficar não muito bem entendida, fala comigo, tá? Dia 9, né? Então, olha só, vamos lá. Antes do estudo de movimento, dentro desse tópico, mesmo não estando no edital especificamente, para a física é muito importante o conhecimento das unidades. Diferente, vocês estão estudando também RLM, né, raciocínio lógico. É sim, mas é um conteúdo aí para vocês estudarem. Você tem, às vezes, uma solução de problema que te dá um valor numérico, assim como uma conta em matemática. Para a física, além desse valor numérico, há uma coisa que é muito importante, que é a unidade. Então, dá uma resposta: 5 metros por segundo ou 5 quilômetros por hora são coisas totalmente diferentes, que a distância foi de 4 metros ou 4 quilômetros. Então, isso é importante. Então, o início da cinemática aqui é importante a gente conhecer essas unidades. Mas eu não vou abrir um tópico, uma aula para isso. Eu vou te mostrar essas unidades dentro do... Vou falar de velocidade? Qual a unidade do sistema internacional? Tal. Então, eu vou falar dessas unidades aqui dentro. Só uma coisa que é importante, que eu também vou agregar em algumas questões, que vem um pouco antes, porque, como tem gente aqui que já estudou engenharia, sabe que um pouco antes aí da cinemática a gente vai estudar notação científica e ordem de grandeza. Não sei se recordam. É uma forma de expressar o número vezes uma potência de 10. Isso facilita os cálculos lá na frente. Para a nossa prova, a gente não tem esses cálculos muito aprofundados. Então, eu só estou explicando que sistema de unidade, notação científica e ordem de grandeza, eu vou abordar ele dentro das questões, ok? Quais são os pontos principais aqui para a cinemática? O início, que é o que a gente chama de introdução à cinemática. São esses aqui, ó. A gente entender a definição de repouso, movimento, referencial, e trajetória. Ok. São conceitos triviais, tá? Mas que é importante a gente entender para começar a caminhar na cinemática, né? Então, vou fazer aquela clássica pergunta que há muito tempo atrás vocês foram perguntados lá no ensino médio. Qual é o seu nome? Adriana, você está em repouso ou em movimento? Sem problema de responder. O quê? O quê? Acha que está em repouso? Você? É? Acha que está em repouso também? Alguém aqui acha que está em movimento na situação que está? Não? Hã? Depende do referencial? Então, você acha que essa condição de repouso e movimento depende de alguma coisa? Qual é o teu nome mesmo? Bruno. Bruno acha que
Para responder se eu estou em repouso ou movimento, eu preciso de um referencial. Preciso de algo como referência para poder determinar isso. Seu nome? Vitor. Repouso ou movimento? Repouso também? Olha, eu dou aula para o ensino médio também. E é muito comum, às vezes, perguntar ao aluno que está sentado e ele me falar, eu estou em movimento. E ele fala para eu falo, ué, mas por que você está sentado? Todo mundo respondendo repouso. Ele fala, não, mas eu acho que eu estou em movimento. Meu coração está batendo, pô. Meus olhos, minha mão. Não é o que vai justificar o movimento. Por mais que o meu coração esteja batendo, alguns órgãos estejam em movimento, eu estou me gesticulando aqui, para definir repouso e movimento, e aí esse é um ponto importante aqui da física, a gente define alguma coisa e passa a caminhar a partir daí. Para definir repouso e movimento, eu preciso de um referencial, tá correto. Porque é a partir de um referencial que eu verifico se a posição ela muda com o tempo. Se ela permanecer constante, se ela não variar com o tempo, eu tenho um estado de repouso. Então, por exemplo, seu nome? Ingrid. Vou fazer a mesma pergunta. Você está em repouso ou movimento? Repouso. Só que para você responder, todos a partir de agora, quando estiver lendo uma questão, tem que buscar qual o referencial. Então, eu vou fazer a mesma pergunta, Ingrid, você fala, mas qual o referencial? E eu vou te explicar para todos. Ingrid, você está em repouso ou movimento? Supondo que eu seja o seu referencial, nesse momento, você continua sentada, todos prestem atenção. A distância entre a Ingrid e eu está mudando? Não. Então, você, em relação ao seu referencial, você está em repouso. Poderia adotar outro. Ingrid, em relação à lâmpada aqui da sala, está em repouso, porque o tempo está passando e, em relação à lâmpada, a sua distância não muda. Mas olha só agora a situação. A Ingrid agora, em relação a mim, passa a estar em movimento. Porque enquanto eu ando, a distância entre eu e ela muda. E o que define repouso e movimento é se, no decorrer do tempo, a sua posição em relação ao referencial muda ou não. Então, olha que ela continua sentada, todos vocês agora passam a estar em movimento em relação a mim. Porque enquanto eu me desloco, a distância entre a gente muda. Ok? Então, o que define repouso e movimento é um referencial. E aí, como é que as questões trabalham em cima disso? Com alguns casos específicos. Por exemplo, clássica pergunta. Qual é o seu nome? Suelen. Em relação ao planeta Terra, você acha que você está em repouso ou movimento? Movimento? Por que você acha que está em movimento? A Terra está... Ok, a Terra tá girando, né? Só que você não está nela. Pensa assim, a sua posição em relação ao planeta, por mais que ela esteja girando... Sim, mas então vamos pensar numa outra situação. Acho que a Terra é uma extrapolação muito grande de início. Qual é o seu nome? Eduardo? Não, sim, mas eu vou pegar um outro e a gente volta. Não, eu vou voltar à Terra, porque é questão de prova. Eduardo, dirige? Supõe a situação, o Eduardo está no carro dele a 80 km por hora. Se o Eduardo está dentro do carro, qual a velocidade do Eduardo? A mesma. Em relação ao carro, a 80 km por hora, o Eduardo está em repouso ou movimento? Repouso. Em relação ao carro, por quê? Porque o que define é se o carro é o referencial. Mesmo estando a 80 km por hora, a distância em relação ao carro muda? Não. É isso que define. Então, por mais que a Terra esteja rodando, você está nela. Imagina que você está sobre uma placa tectônica e ela começa a girar. Por mais que ela gire, a sua distância em relação a ela não muda. Então, é a partir dessa definição que a gente segue. Eu estou num carro a 80 km por hora, eu estou com uma velocidade de 80 km por hora, mas estou em repouso em relação ao carro, mas em movimento em relação a qualquer coisa fora do carro. Ok? Agora, a trajetória de um corpo, né? O caminho que esse corpo faz também vai depender de um referencial. Como isso? Vamos lá. Clássico. Olha, eu já vou falar, porque pergunta, pô, o que é isso, né?
Era para ser um avião, tá? Leve em consideração. Pode falar. Sim. Olha, é mútuo. Se a Ingrid está em movimento em relação a mim, eu também estou em movimento em relação a ela, ok? Só para complementar, o Eduardo aí, para quem está em casa, está perguntando, né? Se a Ingrid está sentada, ela está em repouso em relação a mim nessa situação, porque a nossa distância não muda. Mas à medida que eu começo a me deslocar, ela passa a estar em movimento, porque a distância entre eu e ela está mudando. E se eu digo que a Ingrid está em movimento em relação a mim, eu também estou em movimento em relação a ela. Mas pode ser perguntado o seguinte: é possível a Ingrid estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a outro? O que vocês acham? Sim, Suelen, né? A Ingrid está em repouso em relação ao Leandro. Perdão, enquanto eu ando, ela está em movimento em relação ao Leandro, mas em repouso em relação a Suelen, que está sentada do lado dela. Ok? Então isso é possível também. Vamos lá, qual a ideia aqui? Deixa eu trocar esse. Imagina que eu tenho um avião numa velocidade comercial, né? Velocidade comercial de um avião gira em torno aí de pelo menos 1.000 quilômetros por hora, tá? Te pergunto, se aquela caixa inicialmente ali está presa ao avião e o avião está a 1.000 quilômetros por hora, qual a velocidade da caixa? Calma. O avião está a 1.000 quilômetros por hora. A caixa está nele. Qual a velocidade dela? A mesma do avião. Agora, acho que o que confundiu foi... Acho que vocês esperaram uma outra pergunta. A caixa está em repouso ou em movimento em relação ao avião? Ela está em repouso em relação ao avião, mas a 1.000 quilômetros por hora. Isso é uma sacada, porque a ideia de repouso parece que é velocidade zero. Olha, vocês estão com velocidade zero em relação às cadeiras. Estão em repouso em relação à cadeira, mas em movimento em relação a mim nesse momento. A caixa está presa a um avião a 1.000 quilômetros por hora, então a velocidade da caixa é 1.000 quilômetros por hora. A pergunta é: os problemas de cinemática, a gente sempre vai desconsiderar a resistência do ar, qualquer tipo de força. Tudo aquilo que vocês ainda lembram sobre as leis de Newton, sobre força, massa, isso é num outro momento chamado dinâmica. Inicialmente, a gente considera o estudo do movimento sem se preocupar com as causas, né? Então, pensar em resistência do ar aqui não cabe, a gente não tem conhecimento para discutir isso. Então, eu vou sempre pensar nos problemas na cinemática, até nas questões, você vai estar lendo a questão, ele vai falar: desconsidere forças dissipativas, despreze a resistência do ar, tá? Te pergunto, se essa caixa se desprende do avião, e você está aqui embaixo, observando. Olha que a pessoa é maior que o avião, mas não leva em consideração isso, não. Se essa caixa se desprende do avião, qual a trajetória que você veria? Essa caixa cairia verticalmente para baixo? Ela iria para trás? Ou ela iria para frente? O que vocês acham? Hã? Não, soltou numa situação. Nessa situação, você soltou a caixa do avião mesmo. Para esse observador aqui, poderia ser o referencial. Ele que está observando, o que ele veria? Se ele soltasse... Olá. O paraquedista ele cai verticalmente? Então, mas vamos só construir. Se ele soltasse a caixa exatamente em cima dessa pessoa, essa caixa cairia em cima dele? Cairia atrás dele ou cairia na frente dele? Então, por que você acha que perde velocidade? Só tem uma força, o peso. A resistência... Então, mas desconsidera. Para a cinemática, a gente... Mas sabe uma coisa? É porque a gente fica assim,
eu vou considerar a resistência do ar. Mas imagina que essa caixa tem 10 toneladas. Você acha que a resistência do ar ia... Não. Então, mesmo se tiver a resistência do ar, eu tenho que pensar também na massa desse corpo, por exemplo. Mas esquece a resistência do ar. E sempre que pensar em gravidade, por que os corpos caem? Pensa sempre assim, sempre que te perguntar, igual você falou, tem várias forças que atuam no corpo. Uma força, peso. Os corpos caem porque o campo gravitacional terrestre puxa. Mas qual a força que eu marcaria lá? Peso, que é vertical e para baixo. Ok? Mas essa é uma discussão mais para frente. Gente, eu vou descrever aqui a trajetória que esse carinha aqui veria. Ele veria essa caixa? Aí, ó. Essa trajetória curva é chamada de trajetória parabólica, tá? Por que que essa caixa ela vai para frente e não cai verticalmente? Por que que ele vê isso? Primeiro ponto. Pensando... Esqueci seu nome? Juliane. Falou que tem o peso que atua e esse peso puxa para baixo. Eu não vou marcar peso, mas eu acho que correto para todo mundo que quando ela se desprender, eu vou até pegar essa caixa aqui num outro intervalo de tempo. Aqui. Concorda que ela está caindo? Então ela tem uma velocidade nessa direção. Só que, como a gente está desconsiderando a resistência do ar, gente, ela estava a 1.000 km por hora. O fato de se desprender do avião, ela está aqui. Ela se desprende do avião. Essa componente na horizontal some? Não, ela continua. A trajetória dela é parabólica porque ela está indo para frente e caindo. Isso a gente vai ver na parte de vetores. Então, esse observador aqui embaixo na Terra observa essa trajetória parabólica porque a caixa cai indo para frente. Só veria verticalmente se só tivesse essa componente. Então, essa é a justificativa. E até para outras questões. Por exemplo, já caiu em prova. Imagina que você está sentada no avião, lá dentro, e ele está a 1.000 km por hora. Você está com uma bolinha de tênis, fazendo ali a sua fisioterapia. Aí você pega essa bolinha e joga ela para o alto. Quase chega no teto. O avião está a 1.000 km por hora. Essa bolinha retorna para sua mão, ela cai atrás de você ou ela cai na frente? O que você acha? Você está sentado lá, jogou ela para o alto, você está dentro do avião a 1.000 km por hora, você jogou para o alto. Alguém acredita que o avião continua e por isso a bola cai para trás e nunca cairia na sua mão? O que vocês acham? Hã? Esqueci? Bruno até falou, ele falou, caramba, a gente está numa cápsula, já estou excluindo a resistência do ar. Mas vamos pensar nessa questão de você estar a 1.000 km por hora. Você está sentadinho, mas se você está dentro desse avião, você está a 1.000 km por hora. A sua velocidade é a mesma. Tanto é que lá na frente, quando a gente for estudar a primeira lei da inércia, vamos supor, vou trazer para um outro universo. Ao invés do avião, a gente está dentro do ônibus. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro os motoristas são muito educados, né? O curso de formação é absurdamente exemplar. Se ele precisar frear, ele avisa, né, gente? Por favor, se segurem que eu vou acionar os freios. Mas se ele estiver a 100 km por hora, se ele aciona o freio, o que acontece com o seu corpo? Por inércia, ele tende a seguir, porque ele quer estar na mesma velocidade. Ok? A gente está encapsulado, igual ele falou. Então, já estou excluindo a resistência do ar. Joguei a bolinha para o alto, ela cai na minha mão. Sabe por quê? Se eu estou dentro do avião a 1.000 km por hora, a bolinha que está na minha mão também tem a mesma velocidade. Ela até vai subir, só que ela sobe indo para frente. A bolinha dentro do avião, ela não faz isso. Ela sobe e depois desce. Ela sobe e faz uma curva. Por quê? Essa bolinha, ela tem uma componente para cima, que foi a que você jogou, mas ela também está a 1.000 km por hora. Então, ela sobe indo para frente. Por isso, ela cai na nossa mão. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode ir falando aí comigo. Não consegue porque a gente está lá dentro, a gente está no mesmo referencial. Uma clássica questão que já caiu em prova também, né? É a de você estar dentro de um vagão do trem,
Você está lá, igual eu estou aqui. Imagina que eu estou no vagão do metrô, a 40 km por hora. Estou lá. Chegando na estação. Na hora que o trem chega na estação, a lâmpada se desprende. Bem, se eu estou dentro do trem, eu também estou a 40 km por hora. Eu, dentro do trem, veria a lâmpada cair verticalmente para baixo. Mas vocês na estação, a lâmpada não está dentro do trem? Então ela também está caminhando a 40 km por hora. Ela começa a caminhar, só que num determinado momento começa a cair. Se a gente pudesse ver esse movimento e depois passasse em câmera lenta, você ia ver a lâmpada aqui num ponto, no outro ponto aqui, no outro ponto aqui e no outro aqui. Porque ela estaria caindo, indo para frente. Voltando a esse exemplo, esse observador aqui embaixo, ele observa a caixa cair numa trajetória parabólica. Agora, imagina que tem alguém, imagina que isso aqui é uma caixa de suprimentos, apertaram um botão, isso aqui era para cair numa ilha para poder ajudar algumas pessoas, ação humanitária. Aí o cara aperta o botão, a caixa se prende. Aí alguém vai lá atrás, abre aquela comporta do avião de carga e ele vai lá e empurra. Só que ele não tem nada para fazer, ele vai olhar essa caixa caindo. A trajetória da caixa para o cara que está no avião é totalmente diferente. Por quê? Se não tem resistência do ar, a gente está desconsiderando, a caixa sempre continua a 1000 km por hora. E quem é que está em cima também? O avião a 1000 km por hora. Então, para quem está olhando a caixa cair, o avião está sempre em cima da caixa. Ele só percebe a mudança de altitude. Para o observador no avião, ele vê cair verticalmente. Ok? Se eu não me engano, essa primeira lista que eu passei, gente, ela é uma lista mais para essa discussão de introdução à cinemática. Boa noite. Dá uma olhada na questão 6 aí, rapidinho. E me diz qual a letra você marcaria nessa questão 6. Só dá uma lida rápida aí. Tá sem folha? Dá uma olhada aí nessa questão 6. Deixa eu ver se a minha abre aqui. Vamos ver, vamos ver. Só um minutinho. Não, a minha aqui não está abrindo, não. Todos aí chegaram ao gabarito? Ficariam com a C? Quem já leu, me empresta aqui rapidinho. Ah, pode ser aqui, a minha aqui. Não tinha nenhuma ali para você, não? Ali fora? Não viu? Depois, daqui a pouco você vai lá e pega uma lá. Diz assim, Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante. Quando deixa cair uma moeda, Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. Nessa situação, a Júlia está na bicicleta e o Tomás está de fora observando. É o nosso caso aqui. Tem alguém observando a queda da moeda de fora da bicicleta e ele deve perguntar também o que a Júlia observa na bicicleta. Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda, como observadas por Júlia e por Tomás. Cuidado que a resposta aqui tem que ser respectivamente. A primeira trajetória tem que ser a da Júlia e depois a do Tomás, ok? Então, se a gente observar, a Júlia está aqui. Sei lá, vamos supor uma velocidade, ela está a 60 km por hora, a 20 km por hora na bicicleta. Se ela observa a moeda cair, a moeda também está a 20 km por hora. Então, enquanto a bicicleta está indo a 20, a moeda também está indo a 20, só que ela está caindo. Para a Júlia, ela só vê cair verticalmente. Então, a Júlia, quem está no referencial, vê cair verticalmente. E o Tomás vai ver ela cair como? Parabolicamente, porque ele está de fora, ele vê a trajetória curva. Então, para isso, só pode ter o quê? Duas opções.
Leandro, poxa, mas eu fiquei na dúvida aqui porque tem uma curva para a esquerda e uma curva para a direita e ele não me fala para que lado a bicicleta está indo. Mas aí é aquele por exclusão. Letra A. Teria como a Júlia ver uma trajetória curva? Não. Então a letra A e a letra B estão fora. Teria como o Tomás, de fora do referencial, ver uma trajetória vertical? Também não. Então, só por exclusão, A, B e D estão fora. Tem que ser a letra C. A Júlia vê cair verticalmente e o Tomás vê parabolicamente para frente. Ok? Difícil? Tranquilo? Tá ok. Se tiver, você pode pegar duas, por favor? A mais alguém tá sem? Não. Se puder, três. Ah, tá. Entendi. Então espera um pouco. Vai no intervalo. Vai no intervalo. Eu vou tentar não fugir muito. Gente, perdi um pouquinho de tempo aqui. Sei que tá todo mundo esperando fazer conta, né? Pô, caramba, troço mole. Mas isso daqui cai, tá? Para discutir. Às vezes dentro de uma questão que vai vir um cálculo depois. Essa aqui é a parte introdutória da cinemática. Para definir repouso e movimento, eu preciso de um referencial. Agora um detalhe, eu falei que em relação à Terra, a gente estava em repouso. Porque enquanto a Terra gira, eu estou nela. A minha distância em relação a ela não muda. Só que a Terra também executa um movimento de translação. Se te perguntar em relação ao Sol, aí sim está em movimento. Porque dentro da órbita, né, sei lá agora, eu não sei se eu estou me aproximando ou me afastando do Sol. Mas se eu estou me aproximando ou me afastando, a minha distância muda com o tempo. Então, em relação à Terra, eu estou em repouso, e em relação ao Sol, eu estou em movimento. Ok? Dúvidas? Boa? Tá, então essa é a primeira parte. E aí a gente segue para algo aí que vocês conhecem, acho que é a primeira equaçãozinha que a gente vê, que é o cálculo da velocidade média. Isso aí, perfeito. Então vamos lá. Eu não vou escrever muita coisa aqui, eu vou entrar com as equações e as dúvidas vão aparecer nas questões, ok? Só uma coisa, seria interessante que ao longo das aulas, vamos supor, até a nossa próxima aula sexta-feira, se vocês conseguirem pegar alguma questão nesse tempo, porque a gente vai ter aula de física só esse mês, são 5 aulas esse mês. Se você conseguir pegar uma questão que não resolveu, tá? Traz, eu não tenho problema de no intervalo aí. Ramalho excelente, é a Bíblia da Física, tenha, durma. Tem os três? Então, já bota embaixo do travesseiro, dorme, deixa um pôster do Newton em cima da cabeceira da cama, o que nesse momento tudo é válido. Então, gente, velocidade é uma grandeza, acho que o nome não é estranho para ninguém. Mas o que é velocidade para a física? É a razão entre o espaço percorrido pelo tempo que a gente leva para percorrer esse espaço. Por exemplo, eu estava dando aula em Niterói para poder vir para cá. Quando eu saí de lá, estava dando 50 quilômetros. De Caraí para cá, estava dando 50 quilômetros. E estava dando 1 hora, né? Quem dera. No meio do caminho, o caos, né? Você passa por tudo. Ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil, linha vermelha, e vem chegando, né? Aí o que estava verde começa a mudar de cor e fica meio esquisito. Mas eu poderia, nesse trajeto de Icaraí até o centro de Nova Iguaçu, calcular uma velocidade média. A velocidade que eu vim de lá até aqui foi a mesma? Não, ela variou. Mas se eu tenho a distância total e o tempo total que eu levei, se eu divido esse espaço percorrido pelo tempo, eu tenho o que a gente chama de velocidade. Tá? Então, velocidade é a razão do espaço percorrido pelo tempo. A gente acaba usando uma notação que até vem do inglês, né? Que para o espaço usar o S de space, time, tempo, acaba batendo com T. Só que aí aparece uma letrinha grega que eu já vou explicar para vocês. Ao invés de botar S por T, a gente vai botar delta S sobre delta T. Por quê? Essa letrinha grega, esse triângulozinho, é a letra delta do alfabeto grego, que na física, quando ela aparecer na frente de qualquer grandeza,
ela significa variação. E variação é sempre para o espaço final menos inicial, o tempo final menos inicial. Em algumas situações, isso já vai ser dado direto. Olha, ele percorreu 50 quilômetros em 2 horas. Qual foi a velocidade? 50 dividido por 2, 25 quilômetros por hora. Seria isso. Em algumas situações, ele me coloca, por exemplo, para a gente falar de marco quilométrico para alunos da rodoviária federal, faz até mais sentido do que para os alunos de ensino médio. Não sei se já ouviram falar, ou, por exemplo, quando você estiver lá, depois de aprovado, olha só, ocorreu um acidente aqui no quilômetro 240 da BR-101. Então, houve um acidente naquele local de uma rodovia. Não necessariamente significa que aquele veículo andou 240 quilômetros. É uma via muito grande e ele está no marco quilométrico 240. Ok? Se a gente supor que esse veículo ele saiu da posição do marco quilométrico 100 quilômetros e se deslocou até o 240, ele andou 240 quilômetros? Não. Do 100 até o 240 foram quantos quilômetros? 140. Basicamente, o que, que você fez? Pegou 240 e diminuiu 100. Se ele tivesse partido do zero do início, aí sim 240. O valor final não define o quanto ele percorreu. Ah, ele se acidentou no 240, mas ele partiu do 100. Então, ele só andou 140. Então, quando a gente fala de variação de espaço, que eu falo que é o final menos o inicial, eu tenho aí o S, que vai representar o final, e eu gosto de uma anotação que é usar o S e um zerinho aqui, de início. Então, no nosso caso, a variação de espaço teria sido de 240 menos 100, daria os 140. E o mesmo para o tempo. Então, eu pego um tempo final menos um tempo inicial. Tá? Leandro, mas como é que seria ir para o tempo? Como é que seria isso? Olha, é muito comum falar que... Olha, eu levei 2 horas. Eu levei 1h40 para sair de Niterói e chegar aqui no centro de Nova Iguaçu. Mas, por exemplo, num caso de acidente desse, ele poderia ter falado o seguinte: olha, ele saiu da posição 100, do quilômetro 100 da rodovia, se acidentou no quilômetro 240. Só que ele saiu às 14 horas e o acidente ocorreu às 16 horas. Então, ao invés de falar 2 horas direto, eu digo o horário que ele partiu, aonde ele partiu, aonde ele chegou e o tempo de chegada. Essa variação é justamente esse cálculo. Pegar a posição final menos a posição inicial. Pegar o tempo final menos o tempo inicial. Se ele se acidentou às 16 horas e saiu às 14 horas, 16 menos 14, 2 horas. Então, ele percorre 140 quilômetros em 2 horas. Poderia até fazer o cálculo. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, antes de colocar esse exemplo. Quando a gente fala de velocidade, a primeira grandeza aí que eu estou apresentando, junto com o espaço e o tempo, é importante a gente entender a unidade. Se ele andou 140 quilômetros em 2 horas, 140 dividido por 2, 70. Eu não digo que a velocidade dele foi 70. Eu tenho que responder numa unidade. A nossa unidade aí é mais comum, né, que a gente usa no dia a dia, é o quilômetro por hora. Mas ela não é a unidade do sistema internacional, que eu já falo que é. Então, sempre que tiver o cálculo da velocidade, aí aqui, ó, sempre que eu colocar isso aqui, ó, unidade no... Eu vou escrever aqui a primeira vez, tá? Que eu colocar assim, ó, no SI, Sistema Internacional de Unidade. Vou escrever aqui para você lembrar. Sistema Internacional de Unidade. Leandro, por que um sistema internacional? Bem breve. Vocês já devem ter visto alguns filmes que algumas unidades são jardas, polegadas, pés. E isso era muito confuso no meio científico. Então, numa determinada época, convencionou-se algumas unidades para algumas grandezas
por exemplo, no nosso caso, a grandeza velocidade. A unidade do sistema internacional é o metro por segundo. Por quê? No sistema internacional, a unidade de espaço é um metro e a unidade de tempo é o segundo. Então, no sistema internacional, a unidade de velocidade é o metro por segundo. Agora, a unidade usual aqui no Brasil é o quilômetro por hora. Tá? E aí, para quem se recorda um pouquinho, é possível converter de uma unidade para outra. Então, se eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta multiplicar. Olha, sempre que for do maior para o menor, a gente divide. Não, mas já fiquei feliz de falar o 3,6, pô. Já fiquei bem feliz. Ok. Por quê? A gente vai ver que, até trouxe na lista 2, que quando a gente tem um valor em quilômetro por hora, mas ele pede a resposta no sistema internacional, eu tenho que fazer essa conversão. Tá? Eu vou fazer uma divisão aqui de valores e vou chegar num resultado em metro por segundo ou passar de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, voltando aqui só à questão das unidades, gente. Então, o que mais aparece para a gente? Velocidade, sistema internacional, metro por segundo. Não é o usual quilômetro por hora. Tá? Se a questão não pedir, não tem problema. Vocês fazem uma prova que é a banca CESP. Para quem já fez prova para vestibular, né? Aí todos aqui são formados, estão fazendo um concurso que exige um nível superior. Você encontrava uma prova, por exemplo, quem fez o ERG, uma questão, 4 opções de AD. Quem chegou a fazer o Enem, 5 opções. A sua prova, não. Ele traz ali uma informação e quer que você saiba se aquela afirmação está certa ou está errada. É um outro formato, tá? Com aquele problema de errar uma questão, perder uma certa. Então, ter bastante cuidado com isso. Gente, até aqui, tranquilo esse início de velocidade? Pegar o exemplo que eu estava falando. Vou colocar ele aqui como exemplo 1. Olha só. Então, assim, só jogando para o papel o exemplo. O veículo, às 14 horas, está no quilômetro 100 dessa rodovia e às 16 horas ele está no quilômetro 240. Qual a velocidade média desse veículo nesse deslocamento? Velocidade média, variação do espaço sobre o tempo. Então, eu teria espaço final, 240, menos o inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Isso aqui me daria 240 menos 100, 140, dividido por 2. Aí, ó, numericamente está respondido. Eu vim usando a unidade de espaço quilômetro e para tempo hora. Para não esquecer, é só olhar quais são as unidades que você está lendo na questão. Se eu estou dividindo o espaço por tempo, achei numericamente, então o espaço está em quilômetro dividido pelo tempo em hora. Então, se ele percorre 140 quilômetros em 2 horas, é porque ele teve uma média de velocidade
de 70 km por hora. Quando pedir a velocidade média, ele está considerando uma velocidade média mesmo, naquele percurso, como se ele tivesse mantido esse valor de velocidade. Ok? É, isso. Se te pedir a velocidade média, você, nessa situação, teria como saber quanto ele percorreu. Vamos supor, esse é Rio-São Paulo, 450 quilômetros. Até a metade do caminho ele desenvolve com uma velocidade de 100 km por hora e a segunda metade a 80 km por hora. Qual a velocidade média? A gente já sabe o espaço total, 450. O que você vai precisar encontrar? Quanto tempo ele leva na primeira metade? Quanto tempo leva na segunda metade? Aí você vai saber o tempo total também. Com o espaço total, você acha a velocidade média. Aí teria que fazer por etapas também. Pode ocorrer ainda de ser um movimento com a velocidade variando, que é um tópico que a gente vai ver, que é um movimento com aceleração. Aí tem mais detalhes ainda, mas pode acontecer sim, tá? As últimas provas tiveram questões de lançamento e questões de colisão. Como a gente que está estudando para concurso, a gente está de olho no último edital e nas dicas do curso, então aqui hoje é uma aula introdutória para a gente se conhecer, eu nem vou estar acelerando muito, mas para ver como é que é a turma, como é que é a dinâmica, né? O espaço eu não conhecia, uma coisa que o professor já fica já pensando qual o tamanho do quadro, qual o tamanho do quadro, qual o tamanho do quadro, né? Para escrever bastante. Mas a ideia é que a gente consiga criar uma dinâmica a partir desse V0, que é essa aula de hoje. Tá? E até para vocês me falarem, ó, dá para ser um pouquinho mais rápido, olha, dá para fazer mais questões, ou prefiro menos questões, mas se for muito sucinto para a física tá ruim, preciso desse retorno aí, tá? Não dá para ser lento demais, senão a gente não cumpre o conteúdo. Além da velocidade média, pode ser perguntado para vocês sobre a velocidade instantânea. A velocidade escalar média, a gente está considerando essa média num trajeto, em todo um tempo de percurso. Agora, a velocidade instantânea, eu estaria considerando no menor intervalo possível, né? Eu considero aqui que do quilômetro 100 ao 240, ele leva 2 horas. A velocidade média dele, 70 km por hora para esses dados. E quanto seria a velocidade dele passado 1 segundo? Ele saiu daqui às 2 horas, 2 horas e 1 segundo, qual a velocidade? Então, a velocidade instantânea é pensar para um intervalo de tempo muito pequenininho. Não é muito comum as questões, mas como está lá, de forma teórica, é isso. Para os engenheiros aí, que dominam cálculo diferencial integral, limite derivada não é... Não, para vocês não. Para vocês não cai, não. Não, é a definição, mas não te cobram. Até, de novo, noção. Não vai ter nenhuma questão. Poxa, vi uma questão de cinemática que eu lembro a derivada, poderia. Poderia. A sua prova não cobra o cálculo, lembrando que é uma prova objetiva, num formato diferente das comuns. Marcou certo, acertou, né? O certo de ter acertado a questão, errou, perdeu o ponto. Perde até uma que você já acertou. Para quem não conhece a CESP, né? Comecei a estudar agora. Por que você pega os concursos de PRF, PF, que normalmente saem muito próximos, até os muito bem colocados, dificilmente está o cara lá batendo 120 pontos. Por quê? É muito mais interessante deixar de fazer uma questão que eu estou na dúvida, estou preparado, deixar uma questão ali de lado, do que fazer essa questão, não acertar e perder uma que eu tinha certeza. Então, às vezes, você vê o cara bater 93 pontos. Tem gente até que bate mais de 100, né? É importante vocês se envolverem nisso, né? Concurso público, eu dou muitas aulas para IMITA, SpaceX, IA, os mais novos que querem ser oficiais, sargentos.
também sou formado em matemática, além da física, então aula de raciocínio lógico, aula de matemática para esses concursos, até concurso público. E é muito comum esse aluno, ele está querendo passar no concurso, mas ele não está tão envolvido. Se você tem um Instagram, além do que você gosta de ver, tem que estar ali um curso, o que o curso está publicando, o que a banca está falando, ter o SESC, porque você vive aquilo. Entrou no YouTube, tem que ter um vídeo de preparação, uma aula. Olha, eu vi um professor de física lá sensacional, é viver aquilo ali, toda hora. Tudo que você esbarrar, ali é dica de concurso público, está olhando tudo isso. É se envolver diariamente, porque bate um cansaço. A maioria de vocês já estão vindo do trabalho para estar estudando à noite. Então tem que ter uma motivação, tem que estar um gás ali, tá, para poder te ajudar. A velocidade instantânea, pessoas, ela vai ficar aqui mais no teórico. O que isso aqui significa, né? Falar que a velocidade, né, instantânea é num limite, né, do espaço sobre o tempo, quando o tempo, essa noção de limite aqui, é só para você entender que quando eu estou pensando na instantânea, eu estou pensando num tempo muito pequenininho, próximo de zero. A velocidade escalar média, eu penso num tempo, um intervalo de tempo maior, e a instantânea eu estou pensando num intervalo de tempo pequenininho. Qual seria a velocidade depois de um segundo, ou num milésimo, um centésimo de segundo? É pensar no menor intervalo. Se eu vou diminuindo mais esse tempo, um segundo, um décimo de segundo, um centésimo, um milésimo, eu estou indo para um número muito pequenininho, muito perto de zero. Continua sendo velocidade, continua sendo espaço sobre tempo, como a gente fez aqui, mas o valor do tempo seria um tempo muito pequenininho. Normalmente, isso fica bem no teórico, é mesmo um entendimento para a gente poder seguir. Tá? Dúvidas aqui, gente? Não? Então a gente vai para um tópico maior. Antes de ir para o movimento uniforme, eu posso fazer um cálculo aqui, a minha velocidade dá negativa? E o carro passou rapidão, a menos 100 km por hora. É meio esquisito isso no real, né? Mas esse sinal negativo da velocidade, ele vai estar associado a um sentido de trajetória. Então, o movimento aqui, ele pode ser definido como progressivo ou retrógrado, tá? Olha, supondo, tudo bem que eu vim do trabalho, mas eu vou usar o mesmo exemplo. Imagine que ao invés de tivesse saído do trabalho, eu tivesse saído da minha casa para poder vir dar aula aqui. 50 quilômetros de Niterói até o centro de São Gonçalo, ao centro de Nova Iguaçu. Gente, se eu pegasse o mesmo caminho, vai dar os mesmos 50 quilômetros. Mas lembra que eu falei? Saindo de Niterói, Ponte, linha vermelha, Avenida Brasil, linha vermelha, Washington Luiz, linha vermelha de novo, porque estava muito trânsito. E aqui, às vezes, Nova Iguaçu. Se eu voltar, quando eu pegar o meu carro aqui fora, Ponte Rio-Niterói? Não. Eu vou ter que adotar um sentido como positivo. E, normalmente, se a minha casa é lá, em Niterói, então lá é o meu zero, é o meu marco zero. Se tivesse uma régua, fosse uma linha reta até o centro de São Gonçalo, até o centro de Nova Iguaçu, desculpe, eu estaria vendo 1 quilômetro, 2 quilômetros, eu estaria vendo uma régua e os números aumentariam com o tempo. Aí eu parei aqui no 50. Quando eu voltar agora, como é que eu vou ver essa numeração? Ela continua aumentando? Não, eu volto com ela diminuindo. Só que, olha aqui uma coisa. Deixa eu já colocar assim. Movimento progressivo. Eu não vou pegar do 0 ao 50, porque vai ficar diminuir 0, né? Não é muito legal. Vamos supor que eu saí de Niterói, parei no McDonald's, né? Parei no McDonald's. 20 quilômetros depois de onde eu estava. Então, estou no McDonald's. 20 quilômetros do meu marco zero lá na minha casa. E do 20, eu cheguei aqui no curso 50 quilômetros.
Qual foi o meu deslocamento? Aí aquele ΔS, né? Então, ΔS, espaço final menos inicial. Estou considerando que eu estava aqui na posição 20 no McDonald's, cheguei aqui no curso na posição 50. Quanto eu me desloquei do McDonald's aqui? 50 quilômetros? 30, né? Qual o cálculo? Espaço final menos o inicial, 30 quilômetros. Beleza, tá aí. Beleza. Vou embora daqui a pouco, saí daqui do 50. Fui, passei pelo McDonald's, mas parei no Burger King. A fome vai aparecer. Estou aqui. Só que o Burger King está na posição 10 da minha régua, de onde eu estava seguindo. Então, saí da posição 50 até a posição 10. Independente do tempo que eu estou levando aqui, tá? Se eu for fazer o meu novo deslocamento, eu saí da posição 50, espaço inicial, e fui até a posição 10, final. A gente não faz final menos inicial? Então, é o 10 menos... Quanto é que dá esse cálculo aqui? Menos 40. Gente, eu andei menos 40 quilômetros? Tem como andar um espaço negativo? Não. Mas eu adotei, vou até pegar no sentido que eu fiz, de Niterói para Nova Iguaçu, quase Nova York, né? Botar o Y é igualzinho, quase Times Square essa rua aqui da frente. Aqui é o 50. Quando eu vou no sentido Nova Iguaçu, o espaço aumenta com o tempo. No sentido contrário, ele diminui com o tempo. É a mesma distância. Só que esse sinal negativo aqui, para cá eu considero como sentido positivo, movimento progressivo. Quando eu faço o sentido contrário, eu vou ter um movimento retrógrado. O retrógrado divide o tempo, tem como ser negativo? Eu hoje comecei a dar aula às 7 da manhã, acordei às 5. Aqui acaba 9h30, eu devo chegar em Niterói, sei lá, umas 10h30, por aí. Tem como eu sair daqui às 9h30 e chegar às 5 da manhã de novo? Não. O tempo sempre positivo, tá? Então, se o tempo é sempre positivo, se eu dividir 30, vamos supor que nas duas situações eu levei 2 horas. 30 dividido por 2, 15 km por hora. Menos 40 km dividido por 2, menos 20 km por hora. Eu não me desloco com velocidade negativa. Eu só quero que você entenda que quando aparecer um sinal negativo para um espaço percorrido ou para uma velocidade, é que isso significa uma mudança no sentido. Esse sinal negativo é uma mudança de sentido, que vai aparecer lá em força. Aplicou uma força de menos 30. Como é isso? Esse menos está indicando uma mudança de sentido. Então, a orientação também é importante. Então, movimento progressivo, a velocidade ela vai ser sempre maior do que zero, é sempre um valor positivo. O movimento retrógrado é uma velocidade menor do que zero. Ok? Dúvidas aqui? Essas duas colunas aqui, eu posso apagar? Tem problema? L e M de limite. ΔT é uma setinha zero. A gente lê, é o limite da velocidade com o tempo tendendo a zero. Tá? Vamos lá. Definido esses conceitos básicos de posição, trajetória, velocidade, ainda falta uma grandeza importante, mas a gente vai avançar depois do movimento uniforme, que é a aceleração. Entendendo o que é velocidade, a gente pode considerar que um corpo, um móvel, um ponto material, são termos que aparecem, tá? Aqui na cinemática, como eu falei, a gente não está se importando com as causas do movimento. Então, não é muito comum dar as dimensões. Até tem questão, até coloquei um exemplo aí de questão clássica, quando ele dá o tamanho, normalmente uma carreta ou um trem atravessando um túnel, uma ponte, aí eu vou explicar como é que a gente resolve esse probleminha. Mas o que é muito comum?
ele usar o termo. Um móvel é algo que se movimenta, um ponto material. Ponto material é a ideia de que as dimensões são tão desprezíveis que eu vou considerar um pontinho em movimento. O que eu preciso saber? Velocidade, tempo, aceleração. É isso que eu preciso saber. Se um carro, um móvel, se desloca e a velocidade não muda com o tempo, a velocidade é sempre constante, a gente diz que ele executa um movimento uniforme. Se ele, a todo intervalo de tempo, tem sempre a mesma velocidade, eu digo que ele tem um movimento uniforme, e se o movimento é uniforme, a condição é que a velocidade seja sempre constante. Nunca muda, é sempre o mesmo valor. Para esse movimento, a gente tem uma única equação, que é a função horária do espaço. Ela é derivada lá da velocidade média, né? Considerando o tempo inicial igual a zero, a gente chega nessa equação. Mas o objetivo aqui não é provar essas equações. Existem muitos mecanismos de decorar, né? Não sei se vão se lembrar, essa daqui é aquela famosa equação do sorvete, né? S0VT. Eu acho que às vezes a gente cria muitos métodos para decorar. Eu acho que é mais fácil, por exemplo, entender que o espaço é representado por S. Quando tem o S0 é o espaço inicial. V a velocidade, T o tempo. Cuidado para você não criar um mecanismo de decorar uma equação, pô, legal, mas não saber o que significa cada termo. Tá? Então, essa é a função horária do espaço. Espaço final igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Duas letrinhas juntas, poderia até ter um pontinho aqui, mas quando não tem, entenda como produto. Duas letras uma ao lado da outra representam um produto. E aqui também, do que a gente acabou de ver de movimento progressivo e movimento retrógrado, se aparece uma equação, um exemplo aqui, ó. Se eu tenho, sei lá, S igual a 20 menos 10t. Se essa equação é parecida com isso, a partir dessa equação já posso definir que é um movimento uniforme. Tá? Uma dica é que ela é uma equação de primeiro grau. O próximo ponto aqui a gente vê os gráficos também, que são algumas questões que aparecem. Então, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau para o espaço, então tem um movimento uniforme. O sinal da velocidade, gente, ele vai determinar se o movimento é progressivo ou retrógrado. Quando é que a velocidade dá menor do que zero? Dá um valor negativo? Quando o movimento é retrógrado. Então, só de olhar para a equação, você já pode responder. O movimento é progressivo ou retrógrado? Movimento retrógrado, velocidade menor do que zero. Poderia te perguntar, qual o espaço inicial? De onde ele parte? É esse primeiro carinha aqui, né? Então, o espaço inicial, 20. Óbvio, a questão teria que dar, está no sistema internacional. Então, espaço em metro, tempo em segundo, velocidade metro por segundo. Então, espaço inicial, 20 metros, a velocidade menos 10 metros por segundo, por exemplo. Tá? Movimento uniforme, percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. A velocidade é constante. Tá? Adiantando aqui um pouquinho, quem é o agente que faz a velocidade mudar? O que precisa existir para a velocidade mudar com o tempo? Esquece força porque é lá da dinâmica. Pensa em outra grandeza. Mas não está errado. A aceleração. Se você lembra da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração, faz sentido o que você falou. Só que aqui para a cinemática, eu nem sei o que é força, por enquanto. Então, a aceleração. Então, no movimento uniforme, se a velocidade não muda, significa que nesse movimento a aceleração tem que ser zero. Ela não existe. Porque quando o problema indicar que essa velocidade ela é diferente de zero, ela pode ser até negativa. Se ela indicar que não é zero, o movimento não pode ser uniforme. Porque se o módulo da aceleração for diferente de zero, gente, necessariamente a velocidade tem que mudar com o tempo. Tá? Tranquilo? Vamos lá. O próximo passo agora, gente, é uma parte aí que alguns não gostam muito, que são os gráficos. Tá? Mas uma dica aí de um professor de física
quando cai gráfico, agradeça. É muito mais fácil extrair os dados de um gráfico. Não fiquem com esse temor de gráfico, tá? Olha o gráfico, é muito mais visível a quantidade de informações do que no texto. Então vamos lá. Gráficos do movimento uniforme. Vamos lá. Rapidinho aqui. 3 minutos aí, a gente vai para o intervalo. Como a gente começa a trabalhar agora com uma equação, e vocês vão ver aqui que basicamente a cinemática são gráficos, é trabalhar um pouquinho com geometria e um pouquinho com equação de primeiro e segundo grau. E com as grandezas físicas que eu venho falando, espaço, tempo, velocidade, aceleração, sem se importar com as causas. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Para o conteúdo de raciocínio lógico matemático de vocês ficam mais nessa parte de lógica, né, e não vão muito lá para matemática, que já foi conteúdo da PRF, tá, em anos anteriores, assim como outros conteúdos da física. Então já teve matemática e não teve raciocínio lógico. Isso daqui é uma equação de primeiro grau, uma equação do tipo y igual a ax mais b. Daqui a pouco a gente vai chegar num movimento onde a equação que define a equação do movimento é uma equação de segundo grau. Então, como a função horária do espaço é definida por uma equação de primeiro grau, uma equação de primeiro grau, no plano cartesiano, ela é representada por uma reta. Tá? Onde, lembra aqui, ó, lá da matemática, aqui eu tenho um termo que multiplica o x e um termo independente de x. Quando eu olho aqui o sinal do termo que multiplica o x, se ele é positivo, eu vou ter uma reta crescente. Se o termo que multiplica o x for menor do que zero, negativo, ele vai ser uma reta decrescente. Vindo para a física, aqui eu tenho o espaço em função do tempo, por isso é uma função horária. O termo aqui que multiplica o t é a velocidade. Então, vai ser o sinal da velocidade que vai determinar se é um gráfico crescente ou decrescente. Primeiro caso, lembrando, MRU, movimento retilíneo uniforme. Espaço por tempo, reta crescente, velocidade positiva, velocidade maior do que zero. Para o mesmo gráfico espaço por tempo, se a reta é decrescente, a reta que define o gráfico, significa que a velocidade é negativa, né? Uma velocidade menor do que zero. E eu já vou associando velocidade positiva, movimento progressivo, velocidade negativa, movimento retrógrado. Tá? Quando a gente olha um gráfico, eu vou te falar duas coisas, duas informações importantes. Viu um gráfico na física, desconfia da área, que a área do gráfico vai te entregar alguma coisa. E o que normalmente aparece de figura geométrica num gráfico? Triângulo e trapézio. São os mais comuns. Até pode aparecer um quadrilátero. Pode aparecer. Esse quadrilátero, por exemplo, nesse caso aqui, a área ali vai me dar o deslocamento, por exemplo. Então, sempre que eu vir um gráfico, eu desconfio da área ou da tangente. O gráfico espaço por tempo, lembrar que tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Não precisa entrar nessa matemática, nessa lembrança aí de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Deixa lá guardadinho, mas se aparecer alguma questão aí boa, eu te mostro especificamente como a gente vê isso. Para o gráfico velocidade por tempo, olha que os gráficos vão ser sempre um eixo vertical, um eixo horizontal, né? Representando o eixo Y, o eixo X, que pode ser espaço e tempo, velocidade e tempo, aceleração e tempo. Olha que quando eu mudo a grandeza, o gráfico muda. Por exemplo, velocidade por tempo. Qual é a característica do movimento uniforme? Que a velocidade é constante com o tempo está passando e a velocidade é sempre a mesma. Vê se não faz sentido aqui. Gráfico, o eixo horizontal representa o tempo, o eixo vertical representa a velocidade. Olha que o tempo está passando e a velocidade é sempre o quê? O mesmo valor. Se eu pegar aqui um intervalo de tempo aqui, T1, sei lá, 1 segundo, vou chamar de T1. Quando eu olho o intervalo de tempo T2,
passou de 1 segundo para 2 segundos. E o valor da velocidade continua o mesmo, não muda. Por isso essa reta horizontal, né? Paralela ao eixo X. E aí um detalhe, ó. Essa área aqui, ó, se eu calculo essa área, que figura é essa daqui que eu desenhei? Um retângulo, né? Um quadrilátero ali. A área desse gráfico, como é calcular a área do retângulo? É só fazer lado vezes lado. Então, se você tem esse valor aqui, e o valor daqui de cima faz base vezes altura, ou lado vezes lado, essa área, gente, ela é... A área vai ser numericamente igual, tá? Esse nzinho em cima do igual representa numericamente igual ao ΔS, ao deslocamento. Olha que simples. Se é um gráfico V por T, a área, se você calcula a área da figura que aparece, essa área te dá o deslocamento. E normalmente as áreas são de figuras geométricas regulares e simples, tá? Grava aí, todo gráfico V por T, a área do gráfico me dá o deslocamento. Às vezes a informação que eu preciso para finalizar a questão está no gráfico. Olha que pode ser com velocidade negativa, só que eu teria uma outra área aqui embaixo para poder calcular. Falei para vocês, se o movimento é uniforme e a velocidade é constante, significa que a aceleração nesse movimento tem que ser 0. E como é que eu faço no movimento retilíneo uniforme o gráfico da aceleração pelo tempo? Aqui. O tempo está passando e a aceleração é sempre quanto? 0. Ela nunca muda. Tá? Esse gráfico aqui normalmente não cai. É só para esclarecer um pouquinho o movimento. Eu não tenho como extrair nada disso daqui. A não ser se aparece um gráfico desse, eu consigo te dizer, olha, trata-se de um movimento uniforme, porque em todo intervalo de tempo, a aceleração é sempre 0. Alguma dúvida, gente, aqui? Essa é aquela aula para ter dúvida. O estranho na aula de física é perguntar, entenderam? E todo mundo? Sim, é mentira. Ok. Então, gente, 8 horas, 8h04, intervalo, né?